Vamos falar agora do Cloud Code, tá? Cloud Code, ele é a camada onde você começa a construir coisas mais robustas, soluções mais completas, mais complexas. Ele une o chat com o cowork, com a extensão, então ele te possibilita realmente criar soluções bem robustas, bem parrudas, vamos dizer assim, né? Bem construídas, para que você possa, inclusive, ter um nível de escala maior, beleza? Bom, onde que está o Cloud Code, Alexandre? Ele também está aqui no browser, você consegue desenvolver aqui. A diferença é que você tem que ter uma pasta na nuvem. O legal é que você pode ligar o GitHub, e aí quem não está familiarizado com o GitHub é como se fosse um aplicativo, uma solução de versionamento de código. Por isso que ele é usado quase que na maioria das vezes para hospedar desenvolvimento. Porque que você consegue ter o seu código e ir versionando ele, criando ramificações, variações, sem prejudicar o código original. E depois você pode juntar tudo em um só, criar versões diferentes e assim por diante. Então, o Cloud Code, ele pode ser utilizado aqui no navegador, mas você vai ter que ligar ele numa pasta web, beleza? Inclusive, você pode selecionar aqui os repositórios do GitHub para que você utilize. E ele basicamente ele vira uma IDE de desenvolvimento. Eu vou alternar aqui para a versão desktop. E eu vou até pedir desculpa para vocês, ó, que eu estava na versão web sem mostrar para vocês. Ó. Então, eu estava aqui falando do Cloud Code. Depois eu mostrei aqui o GitHub, falando a respeito de que ele é um versionador. Deixa eu pegar um repositório meu. Vou pegar aqui um repositório. Ó, aqui, esse é um repositório de um projeto que eu estou tocando, que eu estou construindo para uma empresa. Eu tenho aqui as variações ou as ramificações desse projeto, a- as junções ou interligações desse projeto. Então, fica tudo salvo aqui, muito fácil de ter governança. O, o Cloud Code aqui ele vai virar uma IDE de desenvolvimento. Então, quando a gente vem aqui no notebook, e venho aqui na pastinha Code, eu tenho aqui os meus projetos, tá vendo? Aí ele vai conversando com você como se fosse um chat, mas ao mesmo tempo ele vai construindo a sua solução. Então, quando você tem um preview aqui, deixa eu botar um preview aqui da que é terminal. Ó, deixa eu ver se ele vai conseguir fazer o preview. Acho que é aqui em cima. Deixa eu mudar aqui para vocês aqui. Então, ó, eu estou construindo aqui o Alfred, que é um mordomo digital, e ó, note que aqui, essa área aqui é como se fosse o preview, é como se fosse o projeto já com deploy rodando. E aqui é a ideia de desenvolvimento, eu vou construindo com ele. Qualquer um pode construir qualquer coisa com o Cloud Code? Sim. Mas o que está acontecendo? E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A inteligência artificial, ela quebrou uma barreira muito grande, que é a barreira do desenvolvimento. Então, para você desenvolver um projeto como esse aqui, demorava meses, talvez até anos. Por quê? Você tinha que entender o que estava envolvido na parte de back-end, na parte de banco de dados, na parte de front-end, como esses iriam conversar, experimentar funcionalidades, fazer o deploy, que é compilar tudo e tornar executável. Tudo isso demorava tempo, envolvia muitas pessoas. Se você fosse fazer sozinho, então era um projeto de vida. A inteligência artificial eliminou muitas barreiras para isso. Mas ainda assim, se você simplesmente abrir o Cloud Code e sair codificando, você vai construir coisas muito bonitas, mas na maioria das vezes não funcionais e nem sustentáveis. Por quê? Ainda é muito importante ter um planejamento, principalmente para a parte de banco de dados, de back-end, também a parte de usabilidades e integrações do front-end. Sem isso, você vai estar
fazendo o que as empresas mais gostam de IA, né? Gastando token e não vai ter ROI, não vai ter resultado sobre o esforço que você está fazendo. Então toma muito cuidado. Embora eu recomende que você aprenda, que você faça, mas toma muito cuidado para não cair na hype e sair gastando dinheiro à toa, sem um resultado, sem um objetivo definido e não conseguir nem medir se aquilo ali trouxe resultado para você ou não. Então, até por isso que eu não vou me aprofundar muito nessa camada do Cloud Code, porque eu acredito assim que a grande parte do processo que vai te ajudar a ganhar valorização está nas outras camadas, no chat, nas extensões e no co-work. Eu acredito que 70% do trabalho de vocês pode ser otimizado só com o chat e com as extensões. Mas se quiser também utilizar o co-work, você vai enfrentar uma barreira um pouco, uma barreira de segurança dentro das empresas, porque ainda tem aquele pezinho atrás para IA. Então fica no chat, nas extensões, já dá para você otimizar 70%, talvez até 80% das tarefas braçais que você tem aí para fazer. Mas voltando aqui ao Cloud Code, ele tem essa interface de IDE e você vai conversando com ele. Então, por exemplo, esse projeto aqui, a gente foi conversando, já tem, sei lá, trocentas mil linhas. Você está vendo que tem um íconezinho aqui embaixo? Aqui são o que essas informações? Eu posso adicionar arquivos, comandos, skills, plugins, conectores a esse projeto e eu vou desenvolvendo com ele, plugando essas coisas e melhorando a assertividade. Eu posso também escolher qual é o modelo da Anthropic que eu quero usar. Eu tenho aqui outros modelos que eu posso selecionar. E aqui o modelo mais recente é o Fable. Ele inclusive foi proibido assim que ele foi lançado, porque realmente ele era muito poderoso e eu acho que ele voltou um pouco podado, assim, um pouco restrito. Eu gosto muito do Sonnet, uso o Opus só quando é uma tarefa mais complexa e que eu quero resultado rápido, senão eu vou de Sonnet devagarzinho e vou construindo e vai ficando legal sem gastar meus tokens de uma vez. Então eu gosto muito de desenvolver com o Sonnet. Aqui você vê que nesse íconezinho, o que que é? São os limites. O Cloud, aqui na Anthropic, você tem limites de utilização. Você assina o plano Pro ou o plano Max, e aí você tem limites de utilização. Esses limites são uma janela de 5 horas. Dentro da janela de 5 horas, eu tenho um número limitado de tokens para utilizar. Se eu estourar esse limite, eu fico de castigo durante 5 horas, até que se renove a janela. Eu tenho um limite semanal e eu tenho o limite de contexto, da janela de contexto. O que é essa janela de contexto? Imagina que você está conversando com a IA e aí você vai falando com ela e vai crescendo esse chat, tá vendo? Vai crescendo. Cada interação, observe que tem aqui, ó, 12 positivos, 5 negativos, 0 positivo. O que é isso? É entrada e saída de tokens. O que eu falo, o que ele me responde. O que ele recebe, o que ele processa e devolve. Então, tudo isso vai contando como consumo de token, tanto de entrada como de saída lá na LLM da Anthropic, na base, no conjunto de dados da Anthropic. Então, quanto mais a gente for conversando, ou mais complexa for a tarefa, ele vai chegando a uma janela de contexto que tem um limite. Esse modelo, o Opus, o limite dela é de 1 milhão. Então vai chegar um momento que essa janela de contexto vai se encher e ela vai estourar. E aí eu preciso ter estratégias para não perder o trabalho, para não perder a memória do trabalho. Em que sentido? Não é que você vai perder os dados, mas ele vai começar a esquecer coisas lá do começo. Então talvez eu pergunte para ele, olha, lembra que a gente criou esse íconezinho aqui? Isso foi na primeira conversa. Se eu já tiver explorado a janela de contexto aqui, ele não vai lembrar. E aí eu preciso que periodicamente estar meio que compactando, resumindo essa memória e salvando em algum lugar para depois, se eu precisar consultar, eu possa fazer essa consulta através de um conector, de um MCP, de uma skill, coisa do tipo. É basicamente isso, de maneira muito simplória, seria mais ou menos isso. Mas com esses limites você constrói coisa pra caramba, viu? Você constrói muita coisa, tá? Eu tenho N projetos, eu uso 3 computadores diferentes, o Cloud Desktop. Em cada um eu tenho, sei lá, 10, 20 projetos e vou tocando. Às vezes estou num cliente, toco lá no notebook lá, eu toco aqui em casa, toco no escritório e assim por diante. E é importante sempre ter os contextos, terem as skills, terem os projetos, tudo bem dimensionado para te ajudar a economizar esses tokens. Mas tanto no plano Pro, para quem é iniciante, atende satisfatoriamente. Eu esqueci de comentar, mas é bom falar. Esse plano aqui, o plano que você assina, ele consome tudo que você está fazendo aqui no Cloud Code,
tudo que você faz no chat e tudo que você faz na extensão vai tudo para o mesmo limite, tá? Então, às vezes você vai usar a extensão para fazer um web scraping e ele vai consumir todo o seu limite. Aí você vai estar desenvolvendo no Cloud Code, ele vai dar uma travada. Então, tem que lembrar e manter o equilíbrio em todas essas camadas, tá? Então, aquelas 4 camadinhas, o chat, extensão, co-work e code usam o mesmo limite. É isso que vocês têm que lembrar, beleza? Ó, vai ficar aqui para vocês um dever de casa, que é você começar um projetinho no Cloud Code. Você vai criar um plan mode, ou seja, você vai pedir para o Cloud Code apresentar um plano completo. Pensa aí numa solução. Se você for da área financeira, que tal se a gente criasse um mini programinha para rodar na sua máquina mesmo, para conciliação de extratos do FX com lançamento? Ah, fizemos o artefato, Alexandre. Beleza, só que o artefato tem um detalhe interessante. Ele não salva, né? Quando você limpar o cachê, os cookies do navegador, vai sumir aquelas informações. Então, aqui no nosso projeto, a gente quer pegar aquele artefato e construir um aplicativo que salve em um banco de dados local, pequenininho, dentro da nossa própria máquina. Se é do RH, a mesma coisa do ponto, ou dos aniversariantes, de suprimentos. Então, tenta pegar um case prático e pedir para ele que primeiro criar um plano. Então, você vai vir aqui ó, na abinha do Cloud Code, nova seção. A diferença é que aqui no Cloud Code você tem que escolher uma pasta para ele ir salvando os arquivos. Então, você pode vir aqui, ó, abrir uma pasta, escolher uma pasta qualquer. Vou pegar aqui uma pasta onde estão os meus projetos, criar aqui, ó, nova pasta, imersão. E vou selecionar a pasta. Aí, pum, agora tudo que você fizer aqui vai estar dentro dessa pasta. Ele te pede a permissão, você confia nesse diretório? Pode clicar que sim. Aí você pode criar aqui, ó. Quero criar um app para rodar localmente na minha máquina e que servirá de conciliador de extratos e lançamentos financeiros. Construa o plano de implementação antes de executar e me apresente para validação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar a sua solicitação, planejar tudo, exibir aqui para você e, se você autorizar, ele vai construir a estrutura necessária para você ter esse mini aplicativo rodando na sua máquina. Eu acredito muito que nos próximos anos nós vamos vivenciar uma era de construtores de negócio com a IA. Então, não tem como eu abordar aqui o Cloud Code profundamente e te ensinar a criar um aplicativo. Mais à frente eu vou lançar um curso mostrando do zero como criar um aplicativo, vou mostrar como conectar banco de dados, quais são as melhores opções de banco, coisa do tipo. Mas nesse aqui não tem como. Isso aqui é uma imersão só, beleza? Então, checklist rápido. Cloud Code instalado, que é o desktop rodando na sua máquina ou aqui no navegador, como nós vimos. Criar um conciliador executado com sucesso, ou seja, gerar um HTML com entradas e saídas, inclusive com a possibilidade de salvar. E atualizar o Cloud MD do seu processo rascunhado. Lembra que a gente falou dos dois, das skills e do Cloud.md? Você pode pedir que sempre que ele executar alguma coisa, realizar alguma atividade que for importante, que você queira manter na memória, você pode pedir para ele atualizar o Cloud.md para você. Beleza? Próximo módulo a gente vai conversar sobre um projeto integrador, para vocês tentarem construir aí um projeto. Tentar não, vocês vão conseguir, porque vocês já aprenderam tudo, já conseguem, para que a gente possa fazer então a conclusão dessa nossa imersão. Beleza? Projeto integrador a partir do próximo vídeo.